Cantam os anjos em harmonia, sim, nasceu o Rei dos Reis. Hoje é Natal, que coisa! Milhões, bilhões de pessoas em todo o mundo, gente de toda a tribo, língua, raça e nação, de todos os 4 cantos do planeta, nesse dia estão celebrando o nascimento do Rei Jesus. Eu convido você a celebrar também, esteja aqui em sintonia conosco agora, e uma mensagem especial para o seu coração quando vamos falar sobre paz na terra em meio à guerra. Feliz Natal! Deus nos abençoe nesse dia especial de celebração em todo o mundo do nascimento de Cristo Jesus, nosso Senhor. A celebração da encarnação, uma alegria total neste momento de celebração do Natal. E para pensar nesse dia tão especial, momento em que as famílias estão juntas e que nós estamos nos lembrando do grande milagre da encarnação, da chegada, da salvação, daquele que é o profeta, o sacerdote, o rei, o Messias esperado, eu convido você a pensar sobre paz na terra em meio à guerra. Em Efésios capítulo 2, nós temos um texto muito valioso para pensar sobre esse tema. Diz assim a Bíblia: portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento, verso 11, e chamados incircuncisos pelos que se chamam circuncisão feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele também nós, como vocês, temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Eu sempre fico pensando, e durante muito tempo, ainda que eu tenha um coração tão sintonizado com as coisas belas do Evangelho, eu sempre fiquei imaginando, com a minha mente, que também faz perguntas, é questionadora e tem as suas dúvidas e até mesmo momentos de bastante reflexão, como é que naquele mundo antigo das pessoas que não tinham nada a ver com a história de Israel, você chegar lá e começar a contar para eles a história do Natal. Era uma vez profecias antigas, faladas por profetas de um lugar que vocês não conhecem, que escreveram certas coisas, falando que ia surgir um rei, que ele traria salvação, que perdoaria os pecados e daria uma direção adequada para viver na vida e que nos convida a viver em sintonia com o amor ao Deus único e ao próximo, e que a gente deve
ter a plena convicção que também caminhamos para uma vitória depois da morte, com a esperança da ressurreição e a segurança da vida eterna. Eu ficava pensando, como é que esse negócio podia fazer sentido em outros lugares, outros ambientes, em outras comunidades que nada tinham a ver com o contexto da história original. Como é que seria aí, né, essa mensagem de Natal no coração das pessoas? E aí, quando eu leio Efésios, é muito interessante, porque Efésios é um lugar assim que chama a nossa atenção, porque é uma cidade grande, importante e meio que emblemática em relação ao Império Romano. Até hoje, quem visita as ruínas de Éfeso pode sentir a força, o poder e, vamos dizer, aquilo que é tão imponente ligado à antiga cidade de Roma e ao Império Romano. E o interessante é que todo lugar que você olha, você vê essa situação de ruptura, essa situação de quebra, né? Por quê? Porque o mundo antigo funcionava em cima de guerras. Aliás, como se fosse o mundo antigo, o mundo de hoje só funciona com guerras. São dezenas de conflitos armados sérios atingindo civis, milhares de mortos e de maneira cruel em diversos ambientes do planeta, inclusive ainda conflitos menores que não são nem interessantes para muitas redes de notícias falarem a respeito disso, mas a humanidade agoniza. E essa realidade desse mundo bélico, ela foi assim estranhamente interrompida, né, por uma força de uma espada maior, que foi a espada romana. Então você está nesse momento que nós estamos falando, existe uma coisa que controla o mundo, que é uma paz que vem de Roma, a Pax Romana, mas uma paz extremamente violenta, uma paz que controla tudo, e se alguém resolve reagir, essas pessoas estão em condição muito prejudicada. E essas comunidades que não são de pessoas em condição favorável, quem não é cidadão romano, está numa situação muito difícil. Então é um mundo dividido, é um mundo fraturado, é um mundo dominado pelo poder e pela violência, é um mundo dominado por impostos elevados, é um mundo que funciona na força do trabalho escravo. Como é que isso, de alguma maneira, pode dar alguma esperança de vida mais adequada? E quando a gente pensa no universo religioso, uma confusão, né? Ninguém mais esperava muita coisa dos antigos filósofos gregos, a própria religião romana, meio que adaptada de elementos que tinham começado na Grécia, também mostrava um panteão que não parecia, né, favorecer muito a vida do cidadão comum. Então uma série de cultos, particularmente em Éfeso. Você tinha lá culto de Ísis, culto de Cibele, a famosa deusa Ártemis, também chamada de Diana, então, e cultos de mistério, ou seja, uma confusão, um sincretismo, uma doideira total. Nesse ambiente, eu acho curioso que é o ambiente onde Paulo vai falar das armas do Efésios capítulo 6, né? Porque esse cenário do soldado romano, esse pano de fundo desse conflito, né? Você ouve falar lá da espada do Espírito, do capacete da salvação, inclusive dos pés que têm calçados preparados para esse evangelho, curiosamente, da paz. Nesse cenário, Paulo vai dizer, olha o que significa de fato essa mensagem da vinda de Cristo, essa mensagem que envolve o Natal. Que mensagem é essa? É interessante que a palavra predominante desse texto do capítulo 2, do verso 11 até o 22, mas mais especificamente até o verso 17, olha que coisa interessante. Verso 14 diz, né, para a gente com bastante clareza, diz que Ele é a nossa paz, no verso 14. Aí a gente prossegue e vai mais adiante e diz no verso 17 que Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. Então, nesse pequeno trecho, você vê a presença predominante da palavra paz.
E o que está envolvido aqui? Todos esses elementos de ruptura e distanciamento que aparecem, que envolve esse mundo romano problemático, esse caminho de religiosidade que não se abria para levar a verdade do Deus único a todo tipo de pessoa, tudo isso está aqui na cena, e o texto vai dizer que o que é o Evangelho? Ele é a nossa paz, porque Deus veio agir para, na história do Natal, estabelecer a paz entre Deus e os seres humanos e entre as pessoas também. Por isso o texto vai dizer o seguinte: olha, vocês, Efésios, vocês que não eram nada nem ninguém, fique imaginando agora esses indivíduos desse mundo antigo recebendo essa mensagem pela primeira vez. Vocês não eram nada, vocês não eram circuncidados, não tinham, né, a condição de serem aceitos no contexto das limitações impostas no contexto judaico para poderem se aproximar de Deus. Vocês, né, não tinham a circuncisão feita por mãos humanas, estavam sem Cristo, não faziam parte da comunidade de Israel, eram estrangeiros, não eram nada, mas em Cristo, com a chegada do Senhor e da redenção, Ele é a nossa paz. O que Ele faz? Olha que coisa! Destruiu a barreira, o muro de inimizade. E diz o texto, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressos em ordenanças, porque Ele cumpriu a lei em nosso lugar. E agora a maneira de lidar com a lei tem uma dinâmica diferente, e a gente não faz isso simplesmente porque segue externamente ordenanças, mas é um caminho que envolve algo muito superior, e o texto vai dizer que o objetivo era criar, olha que coisa, essa é a história do Natal, é criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, e mais uma vez, fazendo a paz. Preste atenção, meus queridos, que mundo é esse que nós temos? É o mundo da fratura. Todos os conflitos, todas as guerras, todas as disputas e rupturas familiares, todos os problemas no ambiente religioso, todas as divisões desnecessárias, todas elas estão ligadas com o fim dessa relação de paz, que se dá verdadeiramente como real quando Deus mexe na vida de alguém e muda esse vetor autodestrutivo, esse vetor que procura confusão, esse vetor que em última instância quer ocupar o lugar que pertence a Deus e se torna um problema na vida da pessoa e na sua relação com os outros. Então, o objetivo é exatamente trabalhar isso que envolve essa ruptura fraternal que é marcada desde a queda lá em Gênesis para estabelecer a relação, esse novo ser humano ultrapassando barreiras e distinções entre as pessoas a partir de suas particularidades que não definem plenamente a sua identidade. E reconciliar com Deus os dois num só corpo por meio da cruz. Ele destruiu a inimizade. E o que ele fez? Ele anunciou paz a vocês que estavam longe. Esses efésios pagãos, esses efésios que não tinham nenhum conhecimento de nada, esses efésios que muitos deles não tinham qualquer dignidade real no mundo romano, esses efésios que jamais poderiam se destacar no mundo de alta sabedoria grega, esses efésios que não teriam espaço no ambiente religioso de Jerusalém. A paz é anunciada a eles que estão longe e também aos que estão perto, tudo por meio do Senhor, que nos dá acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, quando a gente pensa em Natal, a gente deve imaginar que tipo de proposta nós temos na nossa vida, se de fato ela está sintonizada com essa
postura de ter ligação com paz. Sabe por que isso é importante? Porque não é só em Efésios que a gente tem essa ênfase, né? Que aliás é curioso, né? Que Efésios vai começar com essa frase, eu não sei se a gente percebe bem isso, né? Que a saudação predominante, charis kai eirene, graça e paz, seria chesed veshalom, por trás da terminologia grega. A palavra paz aparece em toda parte. E é muito curioso como isso é enfatizado. E aí a gente chega e vai para a história do Natal original. O que a gente vê? A gente vê João Batista, o preparo para o nascimento de João Batista. E no livro de Lucas, no capítulo 1, quando a gente lê, né, aquilo que haveria de acontecer, né, quando Zacarias vai trazer o seu cântico cheio do Espírito Santo, e ele vai falar sobre o que acontecerá no futuro. E você, menino, verso 76, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá adiante do Senhor para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação mediante o perdão dos seus pecados, por causa das ternas misericórdias de nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte e guiar os nossos pés no caminho da paz. Percebe que o desfecho do cântico de Zacarias, trazendo a palavra sobre a função de João Batista para preparar o caminho de Jesus, termina, depois de falar da salvação, do perdão dos pecados e da luz de Deus, a ideia é guiar nossos pés no caminho da paz. E é tão interessante que essa tônica dessa paz, essa paz vai aparecer no próprio texto de Lucas, quando temos, vamos dizer assim, um momento extraordinário, auge do processo. De repente, verso 13, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Ou seja, paz na terra em meio à guerra. Essa paz na terra, ela é desafiadora exatamente para mostrar que a salvação chegou e somos convidados a andar no caminho de paz, jogando fora as nossas armas, entrando em paz com Deus, quando a gente resolve desistir de lutar. Resolve desistir do afrontar a Deus desnecessariamente. Todo mundo deve chegar a um momento da sua vida em que ele abre o caminho para entrar em paz com Deus. Esse início de paz na nossa vida nos mostra de fato qual é o problema do mundo à nossa volta. Os desencontros, os conflitos, aquilo que começa pequeno destrói milhares de pessoas num conflito entre grupos religiosos, entre grupos étnicos, entre nações, e a história é marcada por isso. E somos chamados a esse caminho de paz. Assim como toda essa relação de conflito, inimizade e desentendimento é desafiada pela paz que chega, nós somos convidados a fazer parte disso. E eu quero caminhar para o nosso desfecho ainda, lembrando do livro de Efésios mais uma vez, para ver em outro momento quando o texto de Efésios vai mencionar a palavra paz. Veja aí o que diz o texto a partir do verso 1. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Uau! Efésios, não se esqueçam disso, povo de Deus, povo amado do Senhor.
Será que a gente entende, né, que essa história tão emblemática da salvação do Natal de fato é paz na terra que dá fim à guerra? Dá fim à guerra do seu coração, a sua rebelião, a sua revolta, o seu descaminho na relação com Deus. Você deve baixar a sua guarda, colocar-se na posição humilde e aceitar e receber a palavra do Senhor, terminando o seu conflito inútil e desnecessário com ele. Essa chegada da paz na sua vida é uma paz que muda o vetor da sua caminhada. É interessante, eu sempre me perguntei e fiquei imaginando quanta injustiça, quanta guerra, quanto conflito, quanta maldade, quanta coisa estranha na época do Novo Testamento, e ninguém nunca é convocado para nada. Não existe nenhuma chamada dos apóstolos ou de ninguém para, digamos assim, um ativismo cristão para confrontar isso pela nossa força. Por quê? Porque o veneno que destrói o mundo, o veneno do conflito, da divisão, da discriminação, do ódio, da falta de paz, da guerra, é o veneno que alcança cada um de nós. E somente quando a gente desiste da guerra e quando a gente vai dar o passo na direção de ir além das fronteiras e das barreiras e começa a interagir com a proposta louca do Evangelho de considerar o indivíduo mais estranho do mundo como meu irmão, quando o gentil se reúne com o judeu, quando o romano, bárbaro, escravo, livre, homem, mulher, todo tipo de gente passa por cima dessas pretensas fronteiras que são as raízes da guerra associadas às intenções ocultas, perversas e egocêntricas do coração, aí sim a gente tem o caminho da paz. E eu acho tão bonito, Paulo vai dizer, olha, façam atenção, não é façam quando for possível. Quando você estiver de folga, quando a coisa estiver mais tranquila, você procure, não, façam todo o esforço para manter a unidade e o vínculo da paz. Eu tenho algumas coisas na minha mente que eu acho interessante. Alguém me disse uma vez, você sabe que a história do Natal, em certos momentos, parou guerras? Literalmente, está lá o pessoal brigando, conflito, e aí quando chega um momento ele diz, não, peraí, hoje não dá para a gente dar tiro na cabeça de ninguém. Hoje não dá para a gente fazer isso. Então, pelo menos agora, né, já tem histórias, inclusive no começo do século XX, na Primeira Guerra Mundial, de um soldado sair de lá e encontrar o outro, e os dois comemorarem o Natal. E naquele dia houve um triunfo especial da paz. Então, o meu convite a você é, entre em sintonia com o Senhor da paz, torne-se um seguidor de Jesus, receba Ele na sua vida e seja uma pessoa que caminha na direção de quebrar as fronteiras, ir além das barreiras e fazer isso com todo o esforço para manter o vínculo da paz. Mas a parte final eu não contei ainda. Não tem como a gente ver toda essa guerra, não tem como a gente ver toda essa inimizade, não tem como a gente ver todo esse caos ameaçado pelo santo poder da paz que vem do Senhor. Sabe o que acontece quando a gente descobre que essa paz é superior, que ela é vencedora e que ela, de fato, triunfará? A gente canta com os anjos. Oh, coisa linda! A gente vai dizer, sim, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem Ele mostra o seu favor. Nesse Natal, sintonize com o Senhor, seja agente da paz e celebre com todo amor e plena adoração, porque mais cedo ou mais tarde a paz que reina no nosso coração terá o triunfo absoluto pelo Senhor da salvação. Feliz Natal. Amém.